Bom, estamos aqui, né, nos nossos seminários de processos criativos da disciplina de produção musical 3. E hoje, então, a gente está com dois convidados, né, a doutoranda, então, Luísa Staldoni, que vai falar primeiro, e é isso, por enquanto. Tá bem, então. Boa tarde, então, gente. Tem que falar pertinho do microfone? Tá. Boa tarde, então, pessoal. Eu sou Luísa Staldoni, sou doutoranda aqui, né, no programa de pós-graduação em comunicação da Unicinos. E eu vou falar um pouquinho, então, sobre a minha pesquisa, assim, que é sobre o funk proibidão, dentro da ideia de mediatização, que é uma teoria, assim, mais da minha linha de pesquisa mesmo. Então, o que seria assim o funk proibidão, né? Muitas pessoas confundem um pouco essas designações, que o funk proibidão ele seria aquele que fala mais da questão pornográfica, algo nesse sentido, mas não. Na verdade, ele é aquele tipo de funk que fica um pouco mais restrito assim em termos de circular, né? Que fala mais da questão do crime, das facções criminosas, dessa vivência assim do tráfico dentro das favelas, né? Tem alguns pesquisadores brasileiros assim que vêm fazendo pesquisas de longa data, assim, coisa de 10 anos ou mais já, sobre esse estilo, né? Que eu poderia citar aqui, então, o Carlos Palombini, que é musicólogo, a Adriana Facina e o Denis Novaes, que são antropólogos. E eu tenho lido muitos trabalhos deles para poder fazer a minha pesquisa, né? Partindo das pesquisas que eles já fizeram. Então, o que eles identificam assim com muita clareza nas pesquisas deles? Que, apesar do funk parecer um estilo muito popular, que toca em todos os lugares e que a gente conhece bastante, existe uma divisão bem clara de um funk assim que está mais mainstream, assim, que toca mesmo, né, que entraria naquela Anitta, Ludmilla, Nego do Borel, MC Livinho, que circula mesmo, e um outro tipo de funk que acaba ficando restrito dentro da comunidade, aquele funk que ele toca mais no baile de comunidade, no fluxo, que é aquele baile de rua, né? Então, partindo desse princípio, o funk proibidão ele estaria classificado dentro desse lado do funk mais underground, assim, que a gente de fora não tem muito acesso, né? Em termos assim quantitativos, a gente poderia falar, observando algumas redes desses MCs que eu pesquiso, que as curtidas deles, os seguidores, as coisas variam em torno assim de 200 mil, 300 mil seguidores, as próprias visualizações no YouTube é uma coisa bem semelhante, inclusive até interessante de olhar, que repete em vários casos, assim, é mais ou menos esse número de seguidores. Então, eles têm um circuito, eles fazem muito show, eles tocam muito em baile, mas não é uma coisa tão grande assim quanto a Anitta, que está, né, se projetando para fora do país, enfim. Falando mais um pouquinho, então, sobre isso. Sobre, então, o que seria, né, o funk proibidão em termos de definição, eu trouxe, então, uma ideia que o Carlos Palombini criou. O que ele é, então? Ele tem uma narrativa, né, que é ligada a essa questão das facções criminosas, mas o mote dele, assim, a força dele é contra o Estado e a violência policial. Se fala muito sobre isso nas letras, né? Os MCs, então, o que eles fazem? Eles encarnam, né, eles incorporam o papel do bandido e narram essas histórias a partir do ponto de vista do bandido, digamos assim. Então, do modo de vida do traficante, do assaltante, do cara que pertence a uma facção, toda aquela ideia de que existe um código de conduta por trás disso, né? E ela seria, então, um tipo de fábula, na verdade, o Palombini define dessa forma, que não tem assim aquele compromisso com dizer isso é certo, isso é errado, quem é o bandido, quem é a polícia, quem é o bom, quem é o mal, né? O que acontece? Ele é uma coisa que brinca muito com essa semântica. O próprio nome ser proibidão, né? O que é proibido, o que não é proibido. Então, circula muito dentro dessa ideia de brincar com essa ideia de quem é o bandido. O MC é bandido só porque ele está dentro daquele contexto, ele não é bandido. Então, tem muito assim esse jogo dentro do proibidão. E a imagem do bandido, assim, que eles criam na narrativa musical, que a gente sabe que não corresponde à realidade na maioria das vezes, é daquele cara meio Robin Hood, assim. Ele está cometendo crime, ele está ganhando dinheiro com o tráfico, mas ele tem uma preocupação com a comunidade de onde ele veio, ele ajuda as pessoas, ele, sei lá, dá botijão de gás, ajuda com remédio para quem não tem. Então, está mais dentro desse contexto. Então, o que a narrativa do proibidão faz? Ela não cria um bandido genérico, não é falar de um bandido genericamente, é uma imagem de um bandido construída, em termos de narrativa mesmo, né? É uma ficção.
É uma fábula, um bandido padrão, um modelo de bandido que eles constroem nessa narrativa, né? Seguindo, então, um pouquinho mais sobre a narrativa musical do Proibidão e outras camadas que eu estou identificando na minha pesquisa. Então, o que essas narrativas musicais elas trazem, né? Aquilo que eu falei ali antes, que é uma ideia bastante romântica do bandido meio Robin Hood, assim, né? Outra questão muito forte dentro das letras de Proibidão é uma construção de uma identidade masculina. Por quê? Porque ele é um estilo majoritariamente masculino, tanto da parte dos fãs quanto da parte dos músicos. São poucas assim mulheres que trabalham como DJ ou como MC dentro desse universo, assim, ele é muito masculino. E qual é a identidade masculina, então, que ela é construída nesse estilo? Ela é uma identidade masculina, assim, baseada na violência, porque vem dessa identidade do tráfico, né? No consumismo, naquela ideia um pouco da ostentação, que entraria um pouco na ideia do funk ostentação, porque o cara ele vai sair da condição de pobreza, seja através do tráfico ou da música, para poder comprar o cordão de ouro, para poder comprar o tênis da Nike, o carrão, a casa, para poder fazer viagens. Então, está um pouco dentro dessa ideia de ostentação, assim, digamos, mas sempre balanceando com essa questão do crime, porque senão daí já não é mais o proibidão, já entra no funk ostentação, né? Outra questão, então, dessa narrativa de masculinidade seria uma ideia de poder, né? A arma de fogo como algo que te dá poder, que te deixa mais forte, que te impõe perante os outros. Essa narrativa ela é repetida várias vezes, assim, do quanto o cara se torna importante por estar portando um fuzil, não sei se a palavra correta seria ostentação, mas existe uma ostentação assim do poder da arma, o fuzil. Eles falam os nomes das armas, quanto maior o calibre, quanto mais potente, maior capacidade de destruição que a arma tem, mais forte eles são. Então, eles têm metralhadora, eles têm fuzil, e essa coisa se repete, né, na narrativa assim, da música. E uma outra camada que a gente observa, então, é uma ideia de machismo, mas é complicado a gente definir assim, isso em larga escala, porque, claro, eu estou olhando com o meu olhar, que sou uma pessoa de fora dessa cultura, de fora dessa realidade. Mas essa música ela é feita a partir de um ponto de vista desses caras. E o que eles veem nessa questão? Que, na verdade, é uma ideia até um pouco transversal, né, na nossa sociedade, de que o cara ele vai ficar famoso sendo músico, ou ele vai se tornar o chefe do tráfico, ou poderia ser um ator, um jogador de futebol, um empresário, e vai ter um monte de mulheres que vão querer ficar com ele, que vão começar a dar atenção para ele. Então, são essas narrativas que circulam, assim. O cara é poderoso por causa das armas, ele vai poder comprar as coisas que ele sempre quis e nunca pôde ter, ele se impõe através da violência e, como resultado disso, tem várias mulheres que vão querer ficar com ele, coisa que, supostamente, quando ele não era importante, não acontecia, né? Seguindo, então, existe assim uma tendência a retratar a desigualdade de classe, mas o Proibidão não tem tantas músicas que abordam racismo abertamente, falando sobre racismo. Apesar de que poderia ser uma temática afim, não acontece. Eles falam muito sobre essa questão do morador da favela e o morador do asfalto, que é a pessoa que não mora na favela. Ele é restrito mais, assim, a minha pesquisa, né, é restrita mais ao universo do Rio de Janeiro. Então, tem muito essa dicotomia, assim, do cara que mora na favela e o pessoal da Zona Sul. Mas o Proibidão, ele circula para fora também do Rio, ele está em outros estados também. Então, em termos de linguagem, assim, ela é muito explícita, ele é muito agressivo, assim, muito direto, fala que vai matar, narra coisas que aconteceram, vai dar tiro na polícia, narra guerras contra as outras facções, às vezes conta a história de algum bandido famoso, exalta o poder daquele cara. Mas, ao mesmo tempo que ela é explícita e bastante violenta, ela é muito codificada, porque eles usam muitas gírias, muitas referências a locais específicos, a acontecimentos e pessoas restritos assim, ao espaço geográfico que eles estão. E isso é uma tendência em todo o Brasil, assim. Eu olho os MCs do Rio de Janeiro, então demorou um bom tempo para eu conseguir compreender, eu tive que fazer muita pesquisa e muito atrás para compreender exatamente do que estava sendo falado, porque são lugares que eu não conheço, então eu tive que ir correndo atrás e conversando com as pessoas que eu podia e tal, para poder compreender aquilo. Mas é um traço bem marcante, olhando assim em paralelo, alguns MCs, por exemplo, aqui de Porto Alegre, que fazem algo semelhante a esse estilo, eles também fazem referências a pessoas e a lugares específicos, então é um traço do estilo mesmo.
Em termos musicais, assim, o Proibidão, então, como ele é um subgênero do funk, ele é uma música eletrônica, ele é bastante experimental, ele mudou muito ao longo do tempo. Ele tem uma matriz afro, assim, especialmente, né, no ritmo, assim. E ele surge mais ou menos no final da década de 90, bem assim proibido mesmo. Ele era uma coisa que ninguém conhecia fora daquele contexto pequeno das comunidades no Rio de Janeiro. Os CDs eles eram gravados de forma assim totalmente pirata, assim, CD sem nenhum tipo de identificação, e era vendido em camelô por R$5, R$2. Tem até alguns relatos. Eu li uma tese que foi defendida em 2002 de uma aluna de Direito, que estava fazendo sobre o Proibidão, olhando pela perspectiva do direito, que tem relatos assim na pesquisa dela de que às vezes a pessoa ia comprar drogas na boca de fumo e ganhava um CD de brinde, assim, para fazer circular essa música. Então, ele começa nesse contexto e ele vai se popularizando, ele vai se tornando maior, mais forte. Ele entra na internet, ali no começo do YouTube mesmo, eles começam a publicar vídeos, assim, uma coisa bem caseira. A produção era bem caseira nessa época também, produção musical e produção dos vídeos era tudo muito caseira. Ele começa a se popularizar e aí ele começa a sair do Rio, ele começa a aparecer em outros lugares, São Paulo, depois aqui, em vários lugares do Brasil. O próprio MC da Leste, que foi uma das pessoas assim que é identificada como ter começado o funk ostentação, começou a carreira dele no Proibidão, né? Então ele se populariza e aí que entra a questão do que eu observo na minha pesquisa. Quando ele se populariza, que ele sai daquele contexto, ele começa a ser escutado e conhecido por pessoas de fora daquela realidade. E aí tem tipo um tensionamento, um choque mesmo de entendimento, porque as pessoas de fora começam a identificar aquilo como apologia, acham aquilo absurdo, chocante, se impressionam com aquelas letras, acham que é um abuso aqueles caras estarem falando isso. E aí começa uma série de procedimentos, assim, tanto por parte da mídia mais hegemônica, quanto por parte da polícia e do judiciário, de tentar criminalizar isso. O auge, assim, que a gente pode identificar desse processo de criminalização, então, ele acontece mais ou menos em 2010, quando várias comunidades no Rio de Janeiro começaram a receber as unidades de polícia pacificadoras, UPPs. O Exército entra, expulsa os traficantes, mesmo que tenha sido por um período de tempo curto, mas expulsa os traficantes e começam a se voltar a criminalizar os MCs. Então, nesse momento, assim, eu comecei a resgatar, tem várias matérias na mídia e tal, que classificam eles assim, eles são o porta-voz do tráfico, é o cara que faz propaganda do tráfico, faz marketing do tráfico. E aí, em dezembro de 2010, um grupo de 15 MCs são presos por apologia ao tráfico. Eles não ficaram muito tempo presos, eles conseguem sair mais ou menos dentro de um mês ou algo assim, mas isso foi um movimento muito grande do judiciário e midiático contra o estilo, e o estilo ele fica um pouco morto, ele meio que se adormece nos anos seguintes, porque por conta dessa criminalização que começa a virar caso de polícia, e por conta da presença das UPPs nas comunidades onde aconteciam os bailes não acontecem mais, as UPPs acabam com os bailes. Mais ou menos assim, por 2013, 2014, com mais força em 2015, o projeto de UPP começa a ser já entendido assim como algo que não deu muito certo. Começa a ter muita reclamação, tem aquele soma junto com os protestos lá de 2013, com os protestos contra o governo da Dilma. Então é todo um ambiente assim de insatisfação social que vai tomando conta. E a gente consegue perceber que os músicos de Proibidão eles começam a voltar. Só que agora o estilo ele volta um pouco diferente, que eu falei ali antes que ele se transforma muito ao longo do tempo e aí começa a acontecer isso, ele começa a voltar um pouco diferente. O que começa a acontecer nessas letras assim pós 2014, 2015? Alguns tentam se lançar assim para um outro patamar, começam a fazer clipes mais bem produzidos, uma música melhor produzida. Tem uns 2 ou 3 clipes lançados pelo canal do Condzilla, que já é uma coisa muito maior, já circula para outras áreas, né? E a letra deles fica um pouco mais branda, eles tentam maneirar um pouco, começam a inserir um discurso mais social, assim, que poderia se assemelhar a algumas músicas de rap, por exemplo. E nesse discurso mais social, eles
eles começam a criticar mais ainda a figura do governo e da polícia, da violência policial. Então, eles param de falar um pouco sobre as outras facções e começam a focar mais em figuras do governo. Então, tem músicas sobre a Dilma, sobre o Temer, agora com a eleição do Bolsonaro e do Witzel no Rio, e com o aumento, né, da violência policial, muitas músicas sobre o Bolsonaro, sobre o Witzel, sobre essa situação. E isso demonstra, assim, então, esses 3 momentos, né, do surgimento, esse apogeu do estilo na internet e esse momento pós o PP, como o estilo ele vai se adaptando, que é uma das coisas que eu tenho percebido assim, na minha pesquisa, que ele é muito adaptativo. As coisas acontecem e eles tentam fazer uma outra coisa. A minha hipótese, o que eu tenho trabalhado, é que isso é uma estratégia de sobrevivência, no sentido bem amplo, tanto das pessoas que estão nesse ambiente, que vivem muito oprimidas, com muitos problemas, quanto dos músicos. Para aquele estilo não morrer, eles vão tentando se adaptar e tentando fazer novas coisas e buscando, inclusive, na produção da música mesmo, para além da narrativa, essas adaptações, assim. Eu vou mostrar agora para vocês a letra de uma música. Só para vocês terem uma noção, assim, essa música ela estaria mais inserida no segundo momento que eu falei, que é quando ele tem um apogeu, assim, e vocês podem ter uma noção, assim, de quanto ela é explícita, bastante direta, assim. O nome do artista, então, que gravou essa música é MC Orelha. Ele é de Niterói, do Rio de Janeiro. Ele é um dos nomes mais importantes do Proibidão. Ele compôs a música Na Faixa de Gás é Assim, de 2008, que é um dos hinos, assim, do Proibidão. Então, ele é um artista muito importante no gênero e ele é um dos poucos que não tentou fazer outros estilos de funk quando aconteceu essa questão da criminalização com as UPPs. Ele sempre se manteve fazendo Proibidão e continua até hoje, assim. Então, vou mostrar um pouquinho da música Sistema do MC Orelha, a letra dela. Vocês podem ver, então, assim, como ela é bastante explícita, ela fala ali no CV, que é o Comando Vermelho, ela fala abertamente sobre o nome da facção, ela fala sobre as armas, né? E ela também fala sobre a questão da maneira como o BOP faz operações, é tudo muito, muito explícito, sempre muito direto, assim. Tem aquela questão da dicotomia que eu falei, que é quase uma brincadeira semântica, assim, do que é o bom, do que é o mal. Naquele estrofe ali, por exemplo, em que ele fala polícia contra bandido, bandido contra a polícia. Clima de tensão no morro registrado pela mídia. Acertaram um morador, falaram que era bandido. No jornal até confirmou, mas não sabe que não é isso. Ou seja, ele vai narrando esses confrontos, ele não está tomando exatamente um partido, mas ele vai narrando esses confrontos e vai vendo como isso é injusto. Porque tem uma cobertura midiática, eles acertam pessoas inocentes, depois eles dizem que era bandido mesmo e fica por isso mesmo. Então, essa letra é um bom exemplo assim, das características, né, do Proibidão, ainda que nessa letra eles não falem muito sobre a questão da ostentação, do poder de compra e nem da questão de ter as mulheres, como eu havia dito, né? Então, eu acho que eu vou mostrar algumas músicas, porque eu acho que é interessante assim, vocês visualizarem, né? É mais fácil de visualizar ouvindo mesmo, até para ter uma noção das mudanças assim, em termos musicais e de produção que foram ocorrendo. Desculpa eu virar de costas, é que eu sou meio cega por causa da minha miopia e não enxergo muito bem ali. Eu vou mostrar, então, um trecho dessa música Sistema. Vocês vão ver como a produção ela é bem caseira, assim. Será que ele vai abrir assim? Ele não entende o sistema. Eu vou explicar o sistema pra eles. Aí. Disciplina nessa porra, aguarda o bloco passar. Pra tu ver que o bonde é foda, tem coleção de AK. Fuzil de tudo que é gosto, fuzil de tudo que é jeito. Colete à prova de bala, escrito CV no peito. Não é só dia de baile que nós brota pesadão. Dia a dia nós na luta, irmão defendendo irmão. Pode até tentar subir, mas entra na bala primeiro. Que a luneta tá alinhada e o AR canta certeiro. Pop faz
faz operação, tendo que contar com a sorte, oprimindo o morador, trazendo cheiro de morte. TH já deu o papo, traz logo os pentes de 100, deixa eles passar do trilho, que nós vai ver quem é quem. Polícia contra... Bom, aqui vocês podem perceber assim que a voz está até um pouco estourada, a gravação ela é, né, mais uma produção mais simples. Esse vídeo ele foi baixado do YouTube e a pessoa escolheu colocar assim esse fundo com a letra, o fundo vermelho, porque a facção é o Comando Vermelho, então tem essa relação. Pode perceber que eles utilizam, então, na música, o barulho de tiro, de explosão de granada, todos esses elementos, eles sim, são incorporados à música, eles são usados para marcar o tempo da música, para marcar passagens na música, isso tudo é incorporado na música. Aí tem alguns autores, aqueles que eu citei e outros, que têm trabalhado numa perspectiva de que existe uma narcocultura em países periféricos, assim, como o Brasil, na África, onde tem os piratas somalis, isso é encontrado também, que pessoas, na América Latina, de forma geral, né, que pessoas não ligadas ao crime se identificam com essa cultura de alguma forma, assim, por vários fatores sociais. E então eles assumem a questão das tatuagens e de algumas as roupas, a maneira de falar, as metáforas que são usadas. Não significa que tu está te filiando ao crime, mas tu te identifica com aquela cultura de alguma forma. Então, o Proibidão ele é muito complexo, porque ele é sempre um jogo nisso, né? Ele não é uma questão de apologia, de forma alguma, mas é uma mistura desses elementos todos e da vivência mesmo dessas pessoas, né? Um exemplo, por exemplo, desse uso assim, metafórico do crime. Eu estava assistindo tem um programa no YouTube que é o Roda de Funk, ele só acontece no YouTube, ele foi idealizado por 2 MCs do Rio, eles fazem um evento privado, onde eles levam MCs de Proibidão para cantar o que os caras quiserem, sem censura, sem precisar né, mudar nada nas músicas. E aí teve uma performance específica que eu estava assistindo em que um cantor cantou muito bem, fez assim um baita de um show, assim, e no final o apresentador foi elogiar ele, e escolheu usar a expressão que a apresentação dele tinha sido um tiro de 7.62, que é um fuzil usado, né, pelos traficantes, que é uma arma assim, de alto calibre. Então, ele já está incorporado dentro da cultura, né, essas expressões. Não significa que o cara é bandido, não significa que alguém deu um tiro de verdade, né, mas se usa essas expressões elas já estão incorporadas. Eu vou mostrar, então, agora uma música de 2013, do mesmo MC. Esse aqui, sim, é um clipe feito já no canal do Condzilla. E ele já tem outro tipo, assim, né, de produção e de imagem. Nós tá que tá, hein, caralho. Já falei que na faixa de Gaza só tem homem bom, geral sabe disso. Alto poder de impacto, quem tá portando não brinca serviço. É tudo ou nada, guerra declarada, não dá pra saber quem vai ser salvo. Caça vira caçador, atirador vira alvo, porque na linha de frente sossega a palavra inexistente. E a paz é só mais um tempo pra recarregar os pentes. Mulher, ouro e poder, já falei que é lutando que eu conquisto. E a blindagem do meu corpo quem fornece é Jesus Cristo e a lei que sempre acreditei. É a lei do justo lá do céu, porque aqui a lei do homem não tá saindo do papel. De um lado nós trajado, do outro esfadado. Nesse conflito tá tudo mudado, o errado tá agindo pelo certo, e o que era pra ser certo tá agindo. Opa. Errado é que não tem esperto e nem otário, mas a vida nos obriga a ser maldoso. Principalmente com o verme que vem na maldade de nós. Só recebe o troco, é boné de 200, tênis de 1.000 e uma camisa de mais de 300. Nós tá portando, mas não se ilude que a liberdade que pra nós tá valendo. Dizem que é ruim a vida que escolhi, mas minha escolha eu vou honrar. E se fosse tão ruim assim, não tinha gente querendo meu lugar. É dedo no gatilho, sangue nos olhos, o coração transbordando de ódio. Porque quem dá mole no filme da vida não passa. Nem no primeiro episódio mantendo a razão em qualquer decisão. Mente do vilão, terra desconhecida.
vida. Inimigo número 1, burro é o estado que não acredita. Enquanto o cifrão fala mais alto e fizer parte da autoestima, vai ter uma faixa de gás, sempre uma nova esquina. Nós tá que tá, nós que tá comandando. É o primeiro, se liga, que é nós que tá no comando. Irmão por irmão, somando, multiplicando. Pra ser respeitado, é só chegar respeitando. Nós tá que tá, nós que tá comandando. É o primeiro, se liga, que é nós que tá no comando. Irmão por irmão, somando, multiplicando. Pra ser respeitado, é só chegar respeitando. Nós tá que tá, nós que tá comandando. É o primeiro, se liga, que é nós que tá no comando. Irmão por irmão, somando, multiplicando. Pra ser respeitado, é só chegar respeitando. Então vocês podem ver, né, nesse clipe ele já tem um outro tipo de produção, e a letra, apesar dela ainda ser explícita, ela é diferente daquela anterior, né? Ele não fala abertamente de nenhuma facção, as coisas até aparecem no vídeo, mas ele vai tentando ter um discurso um pouco mais social, como eu falei, por exemplo, naquele momento em que ele fala que enquanto o dinheiro falar mais alto, vai ter uma faixa de Gaza sempre numa nova esquina, né? Que fala um pouco sobre essa questão da guerra às drogas, que não é exatamente uma guerra às drogas e que não tem fim, não acaba nunca, e as coisas acabam só piorando, na verdade, o problema vai ficando cada vez mais profundo. Vou mostrar, então, um trechinho de uma música do mesmo artista, que foi lançada nesse ano, em resposta a uma entrevista que o governador do Rio, Witzel, deu, né, falando sobre o fato de que quem estivesse com um fuzil na mão tinha que ser abatido. Aí ele usa essa palavra, e o MC então pega um trechinho dessa entrevista, coloca no início da música, e lá mais ou menos pelo meio da música eles colam um trecho de uma entrevista do Marcinho VP, que é um dos traficantes assim, do Comando Vermelho, um dos líderes do Comando Vermelho que está preso no Presídio Federal, também numa entrevista desse ano que ele deu para o SBT, se eu não me engano, onde ele diz que a maior facção criminosa que ele já conheceu está instalada no Palácio da Guanabara, e ele fala sobre o Sérgio Cabral, enfim, faz várias acusações contra o Sérgio Cabral. E aí eles colam essas duas entrevistas na música e fazem uma composição assim disso junto com a letra do MC. Opa, desculpa, abriu. Eu não consigo enxergar direito daqui. É triste. Estava um helicóptero de filmagem. Fala. Que antes dava para olhar por ali, mas a gente está com um problema no projetor. Ah, sim. Tá, então aqui no começo é a fala do Witzel. 5 elementos de fuzil. Ali, se você tem uma operação em que os nossos militares estão autorizados a realizar o abate, todos eles seriam eliminados. A mídia conivente diz que pra melhorar o Brasil, governo vai mandar bater quem tiver de fuzil. Avisa pro sniper que não é só ele que tá de luneta. Cuidado pra não entrar na mira dos faixa preta. Enquanto eles estão de longe, procurando nós na colina. Tropa do cara crachá, do nada estoura em cima de 7 pra 7, o tete até que o pau vai quebrar. A escuta sempre esse puto já tá. Mas nenhum fuzil matou mais que a caneta do Cabral. E hoje se descobre que a maior organização criminal do Rio de Janeiro estava instalada dentro do Palácio Guanabara, e Sérgio Cabral era o xerife daquela organização, o Cacique Burro. Fica um pouco ruim de ouvir pela forma como eles fizeram a produção, mas aí nesse trecho, então, foi a fala do Marcinho VP, em que ele diz que a maior facção criminosa do Rio de Janeiro está instalada no Palácio do Guanabara, e antes ele fala que nenhum fuzil matou mais do que a caneta do Cabral. Então, aqui ele começa a ter um discurso mais político, mais voltado para pessoas específicas, né, como eu comentei anteriormente. Essa música é desse ano mesmo. Aí, falando só um pouquinho sobre, acho que seria interessante, sobre a questão da produção musical, como é usado essa questão sempre da dicotomia, como eu falei, como isso é incorporado na música, o barulho das armas, enfim, esses elementos. Eu vou mostrar um trechinho de algumas outras músicas aqui, para vocês terem assim, uma noção melhor dessa composição. Assim. O vídeo também foi baixado do YouTube assim, com essa imagem.
Aqui vocês podem perceber que eles usam esse recurso, né, como se fosse radiofônico, porque é como os traficantes se comunicam, né, através de um rádio transmissor, assim. Então esse recurso também é muito utilizado nas músicas. Em algum momento a voz do MC é colocada assim, como se ele estivesse falando pelo rádio. O barulho todo, né, de uma guerra acontecendo, explosões, tiroteio, em contraste com essa música assim quase angelical, assim, né? Porque ele nessa música ele fala sobre o menino que nasce, que não tem outra opção a não ser virar bandido. Essa música é essa temática, então eles fazem um contraponto entre as duas coisas, né? Quando menor não me ensinaram a jogar bola, o que eu aprendi foi a dar de cão com a pistola. Apelidado de semente do perigo. Ai, que coisa boa, tá do lado dos amigos. Aperta o baseado.